Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia e aqui no nosso último dia dos 120 dias para mudar sua vida, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando verdades a respeito do Evangelho. Isso é glorioso demais e é sempre uma satisfação para mim compartilhar vida com os meus irmãos. Afinal, a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. E aí durante esses 120 dias, eu tenho certeza que você foi edificado, que a sua fé foi aperfeiçoada, que você foi encorajado a se relacionar com a palavra de Deus, a se relacionar com o Senhor por meio dessa palavra, por meio da oração. Tenho certeza que foi um tempo para edificação, um tempo em que o Senhor ministrou os nossos corações, que o Senhor nos conduziu. Creio nisso e sei que esse tempo o Senhor manifestará os frutos desse tempo, um tempo em que nós mergulhamos mesmo na palavra do Senhor, permitindo que o Senhor nos ensine. Foi um tempo em que nós abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Ela é plantada e ela gera frutos. E eu creio nisso. Frutos e mais frutos na vida de cada um dos meus irmãos. Então, para encerrarmos aí a nossa leitura bíblica é em Judas. A última carta do Novo Testamento é a carta de Judas, uma carta pequena, só um capítulo, mas tem muito conteúdo. E eu acho interessante, é exatamente os versículos que eu quero compartilhar com você já no começo, né? Quero compartilhar os versículos 3 e 4 e daí o versículo 12. Já no começo ele diz assim, olha, como eu queria compartilhar com vocês acerca da salvação, mas era mais necessário escrever para que vocês batalhem pela fé de uma vez por todas. E eu quero ler esse texto com você. Então, Judas capítulo 1, os versículos 3 e 4 e 12, está escrito assim. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Amados, são palavras fortes, né? E toda essa carta é uma instrução para que nós não caiamos na onda desses falsos mestres, e ele explica como que esses falsos pastores, falsos mestres, eles se comportam. Eu acho interessante porque ele começa ali a carta dizendo, olha, eu estava ansioso para escrever para vocês acerca da salvação que nós compartilhamos, ou seja, eu queria falar sobre os benefícios que nós temos, a glória da salvação que nós temos em Cristo Jesus, só que eu senti que era mais necessário eu escrever insistindo que vocês batalhem pela fé de uma vez por todas, ou seja, que vocês não caiam na onda desses falsos pastores, falsos mestres. Aí ele vem e descreve isso, ele diz, olha, esses homens, eles infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, eles são ímpios. E olha que interessante, né? Fala assim, eles são ímpios. E aí logo depois no versículo 12 vai falar, eles são pastores que só cuidam de si mesmos. Amados, nós sabemos que temos no nosso meio falsos mestres, falsos pastores, exatamente como descritos aqui. Homens que só cuidam de si mesmos, que transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Como que eles negam Jesus Cristo?
ao viverem de maneira dissoluta, ao viverem de maneira a agradarem somente a si mesmos, egoístas, vivendo debaixo de práticas pecaminosas. Amados, assim como Judas, como eu gostaria de terminar esses 120 dias falando com vocês sobre as maravilhas da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas se até mesmo a palavra de Deus ordenou, colocou as cartas nessa ordem para que a última carta seja a carta de Judas, é porque o Senhor também sente a necessidade de nos exortar para que nós insistamos na fé, para que nós batalhemos pela fé de uma vez por todas, porque tem muitos falsos mestres, muitos falsos profetas que infiltraram-se no nosso meio e eles agem assim. São pastores que só cuidam de si mesmos, são homens e mulheres que transformaram a graça de Deus em libertinagem e eles negam o poder de Jesus Cristo. Negam a Jesus Cristo quando vivem da sua própria maneira, a desonrar, a desobedecer a Deus, a não glorificar a Deus. Pelo contrário, desonram ao Senhor com as suas atitudes, com a sua maneira vã de viver. Amados, que eu e você, nós mantenhamos o nosso coração sempre firmado nas verdades do Evangelho. Que nós não sejamos levados por todo vento de doutrina. Que nós não sejamos enganados por homens e mulheres ímpios, que transformam a graça de Deus em libertinagem, que são homens e mulheres egoístas, que só cuidam de si mesmos. Têm títulos de pastores, mas nunca foram pastores de fato, de verdade. Que eu e você possamos manter o nosso coração firmado nas verdades do Evangelho e que nós nos afastemos desse tipo de pessoa que se diz pastor, se diz mestre, se diz cristão, mas os seus frutos demonstram que eles não são, que eles são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e que nós possamos conduzir a nossa vida para a glória de Deus e que possamos batalhar pela nossa fé, a genuína fé no verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Amados, foi uma honra estar com vocês durante esses 120 dias, um período em que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, em que nós permitimos que o Senhor ministrasse o nosso coração por meio da sua palavra, em que nós dedicamos tempo de relacionamento com o Senhor. Isso não tem preço que pague. Amados, é sempre uma satisfação para mim. Sei que também é para Karina e durante esse tempo vocês me ouviram, os devocionais em áudio todos comigo, mas saibam que ela também é uma colaboradora nos bastidores, é ela que faz a edição dos áudios, dos vídeos, as artes. Então, amados, é uma honra para nós estarmos aqui servindo o corpo de Cristo com os dons e o chamado que Deus nos deu. A nossa oração é que o Senhor multiplique graça sobre a vida de cada um de vocês. A nossa oração é que o Senhor manifeste mesmo o seu poder. Amados, nós oramos para que vocês conheçam a plenitude do amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. À medida que crescemos no conhecimento desse amor, à medida que crescemos no conhecimento dessa graça maravilhosa, a vida de Deus é manifestada em nós e através de nós. Gratidão por esse tempo que nós passamos juntos. E nós não terminamos por aqui, Continuaremos agora no mês de fevereiro. Nós não teremos os devocionais em áudio, uma pausa aí,
uma pequena pausa, mas nós teremos os devocionais escritos de segunda a sexta-feira no nosso site, nas nossas páginas oficiais no Facebook, no Instagram, nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, e também teremos as mensagens em vídeo comigo aos sábados. Eu compartilharei com vocês algumas mensagens aos sábados às 14 horas em nosso canal do YouTube. Para quem está no nosso grupo, nós sempre enviamos no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Também compartilhamos no Instagram, no Facebook, e você pode acompanhar e ser edificado na palavra de Deus. E aí, se você não está por dentro de toda a nossa agenda de 2022, eu encorajo você a entrar no nosso site, é www.ministériovidacwb.com, e lá você encontrará toda a nossa agenda. Nós teremos um estudo bíblico a partir de abril, todas as terças-feiras às 19h30. E em março, no dia 1º de março, nós voltamos com os devocionais em áudio, tá? Como era antes dos 120 dias, que é o nosso chamado Minutos de Vida, que são os nossos devocionais em áudio. Em março nós retornamos. Eu oro para que o Senhor multiplique graça, unção sobre a tua vida, em nome de Jesus, e que você cresça no pleno conhecimento da verdade. E como nós vimos aqui no devocional de Judas, batalhe pela verdadeira fé em Cristo Jesus. Um grande abraço, uma honra para mim estar durante todo esse tempo aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Muito obrigada, gratidão pelo coração disposto de cada um dos meus irmãos a receber as verdades da palavra. Muito obrigada mesmo. Que Deus retribua a cada um de vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço. Estaremos aí em fevereiro com as mensagens em vídeo aos sábados e eu espero você. Um abraço, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês.